vamos lá, eu preciso esclarecer que eu não sei começar um vídeo, tá? Eu nem me lembro como é que eu comecei esse videozinho aqui. Eu havia dito, né, que eu ia estar trazendo vídeos aqui para o nosso canal. Caderno do Deco, esse é o nomezinho que eu escolhi provisoriamente do canal. Eu havia dito que eu ia estar fazendo reacts, né, dos lançamentos dos novos episódios de My Hero Academia, Boku no Hero. Porém, percebi que dá bastante problema com direitos autorais, então eu vou estar me afastando um pouquinho disso, porque além de ser uma coisinha aqui mais para fã, né, como eu tinha escrito aqui na descrição do canal, eu também pretendo estar criando algo que movimente a comunidade, algo que as pessoas consigam estar vendo, porque eu vejo em vários canais diferentes do YouTube, né, inclusive esse daqui é um canalzinho que eu criei especificamente para isso, né? É diferente da minha conta principal aí do YouTube. Então, esses canais aqui eu acompanho, Nerd, Lickzin, até da Júlia aqui, né? Eu acompanho vários canais geek, canais como o do Analista, e tem comunidade de tudo quanto é gênero, né? De anime, tem até canais sobre vários gêneros diferentes, como o Nerd, né? Que se expande, não apenas a anime. Mas não tem um canal especificamente sobre Boku no Hero, né? Se tem, me enviem, tá? Porque eu não conheço, eu desconheço. Eu conhecia o canal do Taleira, tá? Era um canal, eu não lembro se ele falava sobre outros animes, mas ele amava My Hero Academia, ele amava. Falava muito sobre toda a história no geral, sempre que chegava um capítulo novo ele falava, assim como o Bruno Bandeira também, né? Que é mais focado ali em mangás. Só que eu vejo um pouco de descaso. Não sei se vocês sentem isso também, não sei. Se você caiu aqui de paraquedas, é fã também de My Hero Academia, porque sim, eu sou muito fã da obra, eu sou fã de várias outras obras. Porém, eu sinto que tem um descaso na comunidade geral de anime, sabe? As pessoas não sabem muito bem falar sobre My Hero Academia, né? E quando vão falar, é sempre Boku no Hero decepcionou seus fãs, né? É sempre, na minha visão, essa falácia, tá? Porque, na minha visão, a quem Boku no Hero desagradou, né? A quem decepcionou, não foram os fãs, tá? Os fãs não ficaram decepcionados. Os fãs, eu sou fã da obra. E eu não fiquei decepcionado. Quem ficou decepcionado e se considera fã, na minha visão, apenas se considera fã, tá? Não é um fã de fato. Uma pessoa que eu sei que entende um pouquinho mais a obra é aqui a Gabi Xavier, tá? Ela não faz assim umas análises tão bem detalhadas, mas ela sempre fala com uma espontaneidade e com o que ela sente de fato sobre a obra. Então, por enquanto, né, eu tô aqui tentando fazer um roteiro sobre My Hero Academia, tá? Vocês não estão conseguindo ver, mas eu tenho aqui o esboço de um roteiro sobre o Bakugou, tá? A minha impressão sobre o personagem, tá? Tudo desse canal. Eu vou estar tentando trazer mais a impressão de alguém que realmente gosta da obra, certo? Eu não vou estar tentando ser mais crítico, eu não vou estar tentando só cuspir nos animes por aí para gerar engajamento. Eu quero realmente ter uma comunidade sobre My Hero Academia, porque eu me importo com a obra e eu não vejo fãs por aí, sabe, se devotando à obra. Eu gostaria muito que tivesse pessoas, eu pudesse compartilhar, né, toda a minha experiência aqui com a obra. Aqui não vou estar falando sobre o meu roteiro, não. Eu só quero estar começando, né, antes de eu estar fazendo esses vídeos um pouquinho mais planejados. Por enquanto, né, para o canal não acabar ficando sem vídeo, né, porque eu perdi muito tempo pensando num roteiro sobre um personagem. Eu pensei, vou fazer sobre esse. Fui me atropelando. Então, para o canal não estar ficando sem vídeo, eu decidi estar trazendo esses reacts de outras pessoas falando sobre Boku no Hero. Podem não ser fãs, pode só ser igual o Nerd, né, que só para gerar engajamento, né? Todo mundo sabe que é só publicidade para Crunchyroll, tudo mais. Não é um fã, né? Eu sei que o Peter é fã de muita coisa, mas My Hero Academia, sinto muito, eu não vejo ele como um fã real da obra, tá? Então, aqui no canal da Júlia,
tá? Canalzinho aqui que tá crescendo também, canal mais recente. Eu vi um pouquinho do vídeo dela, não vou mentir, e foi isso que me deu vontade de estar trazendo esses reacts aqui pro canal, tá? Eu nunca pensei que Boku no Hero e o Pericles fossem ter alguma ligação. Eu não sei nada sobre o Pericles, então eu já não Mas entendi tem, essa gente. piada, Porque mas... quando eu vejo um anime que ele tinha tudo pra ser um dos mais promissores da geração, tinha personagens interessantes, lutas criativas, um universo que, apesar de ser genérico no quesito de super-heróis, tinha uma perspectiva bem diferente, onde todo mundo era super e era literalmente uma sociedade onde todo mundo tinha poder. Eu olhei e falei, caraca, ele vai ser brabo? Super-heróis. Uma galera falava, esse vai ser o próximo Naruto. E aí, de repente, teve um arco Sim. insuportável de musical, e olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de musical. Aqui é High School Musical, Camp Rock na veia. Falavam, ai, vai ter um Deco Dark. O que é que eu imaginei? Vai ser tipo a Bloom sombria de Clube das Winx. O que é que eu recebi? Um Deco que tá sem dinheiro pra comprar uma roupa nova e que tá há 10 dias sem água na casa dele porque trocou a empresa de água da cidade. Eu queria ver um Deco passando por vários momentos da vida dele, crescendo como herói, ver ele subindo no ranking de heróis. A gente não viu ele nem entrando no ranking. Toda uma jornada que eu esperava que fosse ter, ver um Deco mais velho, uma versão tipo o All Might, quando ele mostra o passado dele quando ele era jovem. De maneira geral, eu queria ver o Deco virando o símbolo da paz, meio que substituindo ali o All Might. E não teve. E o que é que isso tudo tem a ver com o Pericles, afinal? Também quero saber. A gente, é porque basicamente, esse vídeo vai ser no Eu Tenho reclamações a fazer, mas eu tenho que conversar com você. Essa daqui é diretamente pro autor de Boku no Hero, que com certeza tá assistindo esse vídeo. E eu falei que eu gostava de musical, mas esse vídeo não vai ser musical não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu acho que a gente já Eu entendi que é uma música do Pericles, mas... Pode começar falando do Midoriya, gente, porque o Midoriya... Mas assim, voltando aqui no que ela tava dizendo no começo, né, nessa introdução, assim, é o que, né, obviamente é um título aqui chamativo para as pessoas clicarem, mas é uma coisa que vai ficando na boca do povo e vai difamando a obra, sinceramente. Eu vejo como difamando a obra. Pra mim, isso daqui não é a visão correta sobre a obra, sabe? Ela chegou aqui e basicamente tudo que ela falou no começo é ela falando as expectativas que ela tinha com a obra, certo? Então, isso decepcionou ela especificamente, né? Ela tá colocando aqui como os fãs, mas decepcionou apenas a ela, porque em nenhum momento a obra fez parecer, né? Vamos lá, não em nenhum momento, vai, mas tipo, você entendendo as nuances ali da obra, dos personagens, fica mais do que claro de que não, o Midoriya não vai virar um moleque bombado e que vai virar o All Might 2. O All Might vai aposentar e o Midoriya vai salvar tudo sozinho. Não. Se você achava isso, você simplesmente não entendeu a mensagem da obra. Você simplesmente não entendeu. Tem uma thumbnail dele famosa, que é um Midoriya bombadão assim do lado, e eu acho que é do lado o Midoriya CLT ou alguma coisa assim. Eu não lembro se era diretamente do canal dele. Me desculpe se eu tô falando do canal errado, mas tem essa thumbnail aí, ridícula. Pra mim, na minha visão, esse tipo de coisa difama a obra, porque você acaba vendo um resumo da obra e tomando ali a tua conclusão, não entendendo de fato todo o contexto. É óbvio o porquê o Midoriya não se torna quem o All Might era, porque o All Might foi falho, tanto que tem um videozinho aqui que eu não me lembro se é muito bem feito, mas só pelo título aqui, ó, já dá pra entender bastante coisa. All Might, o Superman que fracassou em tudo. O All Might era visto como um Superman, né? A figura idealizada que ia salvar tudo e todos. Mas ele não conseguiu fazer isso. Ele perdeu a individualidade tentando fazer isso. Ele perdeu pro All for One. Perdeu tudo que ele tinha. Que ele é falho. Ou seja, se o Midoriya tentasse seguir os passos do All Might, ele ia fracassar. O final da obra só acontece porque o Midoriya é uma pessoa diferente de todos os outros sucessores. Midoriya é uma pessoa que agrega em tudo. Ele não é simplesmente uma cópia do All Might, tá inclusive no design do uniforme do personagem. Ele começou lá como o uniforme lá com as anteninhas do All Might, o sorriso do All Might,
verde, que é a característica dele, né? Que era ele tentando ser uma cópia, mas isso foi se desmistificando e ele foi se descobrindo. Ele não usava aquela máscara, ele nunca usou. Usou quando? Quando ele virou o retrato do herói falho, né? Quando ele botou aquela máscara de All Might, quando ele botou lá o falso sorriso na cara, quando ele colocou as anteninhas, quando ele tentou ser como o All Might. O que aconteceu? Deku Dark, como os fãs chamam, né? Mas foi o ponto de fracasso do herói. Quando ele falhou, e o óbvio, o jeito como ele fracassou foi porque ele tentou ser como o All Might. E o jeito como o All Might agia não dava certo, entende? Então não tinha como o Midoriya virar esse tipo de personagem no final. Não tinha como ele virar o símbolo da paz, tentar seguir os passos lá do All Might, porque o All Might fracassou. No final a obra ia ser uma paz falsa, porque depois o Midoriya ia acabar fracassando porque ia estar tentando carregar tudo nas costas. O jeito como o Midoriya venceu foi o jeito correto. Essa é a mensagem que o autor quis passar com a obra. O Midoriya foi o verdadeiro herói. O All Might, ele tentou, ele achou ali o jeito como ele poderia agir naquele momento, mas não foi o 100% correto. Não foi a longo prazo benéfico para a sociedade. O Midoriya foi quem conseguiu consertar aí o erro que o All Might cometeu. A obra, ela não é feita de um jeito ruim, como várias pessoas dizem, né? Se decepcionou foram as suas expectativas, a expectativa da própria pessoa em si. Como muita gente disse, né? Tipo, nossa, Midoriya não virou o herói número 1, mas no capítulo 1 já tinha dito lá que ele ia virar o maior herói, não sei o que, a obra aí tá tentando fazer com que todos sejam o maior herói. Isso daí é só o jeito como a gente interpreta, é uma interpretação, né? Você acabou interpretando de um jeito, na minha visão, errado. Você acabou não entendendo de fato o que a obra quis passar. Ele ficou um protagonista que eu considerei tão chato, sabe? Tipo, entediante mesmo. Quando o anime começa, que fala aquela parada, tipo assim, Mas aí é gosto. É gosto. essa história de como eu me tornei o maior herói do mundo. Beleza. Aí você tem aquele primeiro episódio que é bem maneiro, que é tipo assim, o Deku nasceu nasceu sem poderes no mundo de super-heróis. Então, tipo assim, ele nasceu humano normal. Aí tu fala assim, cara, como é que ele vai conseguir poderes? Como é que tu te instiga, né? Tipo assim, como é que esse cara vai se tornar um herói sem poder nenhum? Aí quando tem a parte lá que o All Might passa os poderes pra ele, fala assim, caraca, interessante. A primeira temporada, que é o Deku usando os poderes, aprendendo a usar, Sim. e ele tendo aquelas consequências. Cara, aquilo eu achava sensacional. Tipo, o jeito que ele tinha que se desdobrar pra usar a individualidade. Sim, era maravilhoso. Esse, sem dúvidas, é o meu Midoriya favorito. Sem dúvidas. Meu momento favorito do Midoriya é quando ali, até a luta dele contra o muscular pra baixo. Entende? Esse é o meu Midoriya favorito. Era um negócio que eu falava, cara, é muito da hora essa perspectiva, porque a Sim. maioria das coisas que a gente vê, gente, do pessoal, quando usa poder, seja em anime, seja em filme, seja em qualquer coisa que tenha super-heróis, não tem consequência. E não só o Sim, Deku tinha tem grandes consequência, sabe? consequências. O Bakugo, ele tem um bagulho ali que ele não pode usar tanto, senão ele se fode. Aquele Novamente, né, falando sobre o roteiro que eu vou fazer sobre o Bakugou, a individualidade dele fere ele, porque individualidades são físicas. Isso é dito explicitamente e até implicitamente na luta do Midoriya contra o Todoroki. Lá, se eu não me engano, na segunda temporada, no Festival de Esportes, que o próprio Bakugou verbaliza isso, porque ele sabe que a individualidade dele é física, a individualidade dele interfere na personalidade dele, inclusive, tá? Então, eu acho que o meu vídeo vai ser interessante. cara lá Explicando alguns o pontos. Kaminari, o super choque deles, se ele usar muito o choque, ele fica meio atordoado, tá ligado? Então, tipo, vários poderes ali tem consequências. Tem a Ochako com o negócio dela vomitar, tem o Aioma, que ele fica com dor de barriga, fica se cagando. Eu acho isso muito legal do universo de Boku no Hero, tá ligado? Só que quando o Deku começou a virar aquela máquina de One for All, que era tipo assim, caralho, toma aí uma nova habilidade pra ele aprender a usar e ele vai aprender tranquilamente e vai ter zero consequência. Aí eu falei, que é isso, cara? O que isso tá se tornando? Eu acho que começou a ficar um pouco chato quando eles começaram a, tipo assim, uniforme pra você, que seu uniforme vai te ajudar com os poderes, não sei o que lá. Então, isso daí foi apenas uma escala de poder sendo desenvolvida, né? Foi o desenvolvimento da escala de poder, né? No começo, a escala de poder era ali as individualidades, né? E tinha um padrão claro ali de qual individualidade era mais forte do que a outra, né? O Todoroki ali sendo a mais forte, entre aspas, e o Mineta sendo a mais fraca, porque eram só as bolinhas.
Mas aí isso tinha que escalar, né? Tinha que escalar, não tinha como o Shigaraki só transformar as coisas em pó que encostasse perto dele, senão o Midoriya dando um soco de All Might era só ele dar um soco de longe, ia sair uma rajada de vento, o Shigaraki ia parar na parede e ia desmaiar, entende? Então tinha que ter uma escala de poderes, isso daí seria só as pessoas não aceitando como foi desenvolvida a escala de poder. Ela aí se decepcionou, né? Não criticando ela e ele aqui que estão gravando o vídeo, mas pessoas no geral que não gostaram, isso daí foi totalmente pessoal, porque agregou totalmente na narrativa, fora que faz completo sentido. Faz total sentido. Você pode não gostar, mas é a sua opinião, é o seu jeito aí de interpretar a obra. Você acabou não se guiando ali pelas lições, né, pelas mensagens que a obra estava tentando passar, mas sim por ser um shonen porradeiro, né? Você, tipo, focou apenas em ser um shonen de porrada. Boku no Hero tentou ser um pouco mais que isso. Até com o final ali, um tanto quanto até poético, pra falar um pouquinho mais bonito. Mas agregou demais na narrativa o Midoriya adquirir as novas individualidades. Fora que ajudou na conclusão, no final, que foi ele acabando com todo o mal ali, né? Ele não iria conseguir sendo apenas uma cópia do All Might. Não tinha como ele só ser um cara forte. Ele tinha que ter coisas a mais. Fora que trabalhou ali no raciocínio lógico do personagem, querendo ou não, em algum momento ele ia dominar o One for All. Então tinha que ter mais empecilhos. As individualidades acabaram sendo mais empecilhos para Midoriya. E uma ajuda também para destacar o quão bom ele é raciocinando, né? Desde o começo lá, usando a mochila, ele usava ali as outras individualidades mais como um suporte, né? E foi algo benéfico mais pro personagem, porque o vilão que ele ia enfrentar já tinha nessa magnitude, né? O autor já tinha criado o All for One, né? E para combater o vilão tinha que ter ali um poder tão forte quanto. Já que o All Might não era suficiente. Usar aquele chute. Ali Então faz completo sentido. Narrativo. eu acho que foi perdendo um pouco da magia pra mim. Mas aí O mas chute dá eu pra levar. gostei do chute também. Eu não achei ruim o chute. O chute também. Depois do peteleco, o chute pra mim foi perfeito, que ali é a mensagem clara da obra. O All Might chega e fala isso. Você não pode ficar tentando me imitar. Ele literalmente verbaliza isso. Ele fala lá pro Midoriya, quando o Midoriya pensa, não sei o que, meu golpe tem que ser o soco aqui quando eu uso eu quebro o braço. O All Might só chega e fala, ei, você tá tentando me imitar? Olha como é que eu acabei. O All Might lá todo fraquinho, com o braço lá enfaixado. Midoriya também, se seguisse por esse caminho, ia cair do mesmo jeito. Então ele fala, mano, não dá pra você ficar tentando me imitar, cara. Você tem que ser maior do que eu. E foi isso que o Midoriya se tornou. Não, eu já tava imaginando que ele ia pro chute. Que eu falei, eu não sei como é que eles não tinham pensado, né? Porque pra mim era óbvio. Se tá com era óbvio pra gente, como espectador, né? Mas pro Midoriya, que via o All Might apenas utilizando socos, recebendo a individualidade do All Might, ele pensa, tenho que usar socos. Então, pro personagem em si, né? Você se colocando no lugar do personagem, você consegue compreender certas coisas. a mão ruim, começa a chutar. E eu lembrei logo do Ted. E sim, eu tô aqui sendo advogado do Midoriya porque o Midoriya é o meu personagem favorito. Vocês já viram ali no último vídeo ali dos meus mangás, sim. Ele é meu personagem favorito da obra toda. De How I Met Your Mother, que ele fala, eu sou um cara mais dos chutes. Ali foi perdendo um pouco a magia pra mim, mas beleza. É interessante que, por exemplo, assim, tem aquele negócio, tipo assim, o Bakugo, ele ficava muito menosprezando o Deku. Então, quando o Deku começa a ter poderes, ele pode bater de frente com o Bakugo, tu fala assim, caraca, interessante. Tipo assim, toma, seu filho da... Agora tu vai bater de cara Caraca, comigo. pode palavrão no YouTube já? Eu vou censurar, hein? Só que com o tempo, tu vai se sentindo frustrado junto com o Bakugo, entende? Porque o Deku vai conseguindo tantos poderes que perde a graça. Não, mas eu acho que quando ele vai desbloqueando os outros poderes, ele e o Bakugo já não tá mais igual era no início também. Mas aí perde a graça. É um vídeo totalmente pessoal, né? Não mudou muito, né? Não vou Mas eu me... levar tanto em consideração aí uma coisa mais analítica, né? Parece ser mais eles abrindo o coração e falando o que eles acharam da obra, né? Na minha opinião, eu acho que a obra não era pra eles. Ou eles não compreenderam de fato a obra. Ou eles não compreenderam, não tentaram compreender. Ou a obra simplesmente não é pra eles. Se eles realmente
pisam firme aí nessa opinião aí, eles batem no pé, a obra não era pra eles. Considero o Bakugo. Eu acho o Bakugo muito. Acho o Bakugo me representa, que eu achei cansado. Falei assim, ai, não aguento mais essa porra. É porque, ó, a gente falou aqui do Deco, Ok, você não entendeu o Bakugou de fato. Tá. gente, que eu acho que depois de um tempo, assim, no anime mesmo, o personagem dele me passa a sensação, assim, de ter ficado entediante pra mim que tava assistindo, tá ligado? Mas de desenvolvimento, eu vou falar, cara, os outros personagens do anime também não foram desenvolvidos, tá ligado? Tipo, o Lida, ele teve aquela parte lá do início. Cara, eu gostava muito de Boku no Hero, porque ele não seguia aquele clichê de ir só com a Então, novamente falando aí sobre frases já prontas. Boku no Hero decepcionou. O personagem não é desenvolvido, né? Tem várias coisas aí que a galera fala nas comunidades de animes no geral. Pessoas não entendem o que é desenvolvimento de personagem. Sim, o Iida foi desenvolvido. Inclusive, me perdoem se eu chamar ele de Lida, porque eu via o I maiúsculo e eu achava que era um L. Ele sim foi desenvolvido. Foi sim desenvolvido. Ele só deixou de aparecer na obra. Deixou de ter tanto destaque assim, tanto destaque quanto você queria. Mas sim, ele foi desenvolvido, tanto que grande parte do desenvolvimento dele foi nesse arco aqui do Sten. A resolução, ele salvando a Midoriya, quando a Midoriya vira o Deku Dark e acaba tomando decisões ruins, né, decisões que não levariam ele a um lugar certo. O Iida aprendeu, né, ele fracassou aí contra o Sten, né? Sten via ele como um herói errado, um herói falho. E Iida aprendeu a lição dele. Ele se desenvolveu, sim, foi desenvolvido. Ele salvou o Midoriya. Ele entendeu que o Midoriya estava tomando ali um caminho errado. Ele não só abandonou o Midoriya, não só seguiu. Ele entendeu que é ser um herói. Que era isso que faltava nele. Ele ajuda o Todoroki a ir lá salvar a família dele. Ele também verbaliza a mesma frase que ele fala com o Midoriya. Os meus motores servem para guiar crianças perdidas. Eu acho que é isso que ele diz para os dois, ou alguma coisa parecida. Então, sim, ele foi desenvolvido sim. Só não teve o destaque que muitas pessoas gostariam. galera que, o trio principal, que não sei o que, não sei o que lá. Aham. E tinha umas paradas que, apesar de várias coisas no anime serem genéricas, tinha outras que o autor parecia estar indo pra um outro lado, sabe? Tipo, explorar umas outras áreas, que eu achava legal. Tu teve o início, teve o Ida com o Sten, teve o Todoroki com o Endeavor, que eu acho uma parada muito legal, porque Então, ela vai falar agora que todo mundo fala, né? Todo mundo que vê um pouquinho de Boku no Hero fala: nossa, a história do Todoroki é incrível, a história do Endeavor é incrível, o All Might é incrível. Por quê? Eles pegam ali todo aquele anime, pega a coisa que mais chama a atenção, que mais todo mundo fala bem e fala: isso daí foi muito bem escrito. Mas aí as outras coisas que ninguém fala nada, ou que todo mundo fica falando ruim, eles não param, pensam, analisam, só chega e fala: é ruim mesmo, é ruim. Isso daqui é bem legal, tipo a história do Endeavor. Pessoas, nossa, isso é a melhor coisa do mundo, isso daqui tem tanta representatividade, sabe? As pessoas colocam num pedestal, assim, elas não têm muito discernimento sobre classificação narrativa, assim, das paradas. Eles não entendem muito as coisas, tipo, algo só porque é pesado, só porque é algo familiar, nossa, é incrível, sabe? Muito superficial é a palavra, muito superficial. representa muito bem toda a sociedade de herói e como aquilo, tipo, era muito, como é que eu posso dizer? Forjado, sabe? Tipo assim, ele tava criando uma criança ali pra pegar o posto de número 1, tá ligado? Sim. Você ter heróis como uma profissão e não como um negócio, tipo assim, Extremamente o interessante Superman mesmo. que escolheu isso. Ou até mesmo em The Boys, que é uma profissão, mas são poucos que têm essa profissão. Falando sobre T-Boys, né? Porque é legal, porque a série fala palavrão, tem morte, tem sangue, parece mais sério, então é muito bom, sabe? Só porque Boku no Hero é colorido e a mensagem final é sobre um ajudar o outro, né? Sempre ajudar o próximo aí. Nossa, é clichê, é sem graça, não faz sentido, decepciona, sabe? Muito superficial na minha visão.
Em Boku no Hero, não. São vários que tem isso. E aí tu fica, e quanto tá querendo ajudar mesmo e o quanto tá fazendo pelo dinheiro? Pô, mas eu vou te falar, assim, eu entendo que parte do universo é sobre isso. Tipo assim, como é normal ser super-heróis, eles transformaram numa profissão. Só que eu Sim, falei pra tu outro totalmente. dia, a gente conversando, que eu falei assim, Totalmente. essa burocratização do super-herói, com o tempo, foi ficando muito chato. Na primeira temporada, na segunda, beleza, mas depois na quarta, na quinta, aí aquele negócio de tirar carteirinha, parece carteira de... Ah, mas isso daí também é totalmente a sua visão da obra, né? Em questões narrativas faz completo sentido. É tipo você falar que Naruto é ruim porque os ninjas de lá usam laranja, amarelo, tem um cabelão lá longo e não é tudo ninja vestido de preto, entende? É mais a sua opinião, mas o jeito como a obra trabalha é a estrutura que ela determinou ali, né? Pra mim, a estrutura que o Correio decidiu seguir desde o começo ali foi bem traçada. Pelo menos, né? Foi meio bem feito ali, vai. Não pode ser taxado como ruim. Eles apenas não gostou, né? É mera opinião. motorista, aí reprova, aí tem que fazer prova de novo, aí tem que fazer estágio, não sei o que, não sei o que Cara, lá. essa parte do estágio eu não achei ruim, não. É uma parte que eu até achei interessante, principalmente porque teve o Togato e teve o Night Eye. Não, essa parte no início é legal. Ah, as pessoas vão exaltar o Mídia porque ele é um personagem que é, inclusive, as pessoas que exaltam o Mírio, elas estão pintando o rosto de palhaço, tá? Estão pintando o rosto de palhaço. Porque as pessoas que exaltam o Mírio, o próprio autor fala, né, que era pro Mírio ser o herdeiro do One for All. Ele era exatamente, né, muito parecido com o Might determinado, era para ser o próximo sucessor. Mas se fosse o Mírio, ia dar tudo errado, porque o Mírio ia fazer o mesmo que o All Might fez. Ele não ia fazer o que o Midoriya fez. Ele não ia ter esse discernimento. Entende? O Mírio era o... todo mundo coloca ele num pedestal. Nossa, devia ter sido o Mírio. Mas se fosse ele, não ia dar tão certo quanto se desse. Se fosse o Midoriya. O Midoriya é realmente meio que o escolhido, né? Ele não é o escolhido, ele não é predestinado. Mas pro mundo prevalecer, para a sociedade conseguir se reerguer contra o All for One, o Midoriya era necessário. Entende? Então, você que fica exaltando o Mírio, o autor deixa bem claro que não, o Mírio não é tudo isso que você acha. Isso daí é só o que você gostaria de estar vendo. Mas não é o que ele quer escrever. Mas depois que acho que eles fazem um estágio os três juntos, eu pulei essa parte do anime que eu tava achando um porre. Que eles fizeram um estágio com o Endeavor. Aí fora isso, tem aqueles clichês que toda temporada tinha que ter uma criança ali poder Isso, salvar. o meu amigo, eu nunca tinha percebido isso, que todo momento, em toda temporada, tem uma criança que o Deco salva para, tipo, ter ele como o momento dele de herói mesmo, sabe? Tá? Isso daí é uma falácia. Isso daí é mentira. Isso daí é. Vocês viram recortes do anime no Twitter e em vídeos do YouTube. Vocês não assistiram. Porque My Hero Academia tem 8 temporadas. Se toda temporada tem que ter uma criança, teria que ter 8 crianças importantes. Que eu saiba, tem só 2, né? 3 se você contar do filme, né? Mas aí o filme é só uma cópia descarada de alguns conceitos de todo o anime, né? Então tem 2 crianças. Sim, ele segue o mesmo conceito 2 vezes. E é só um conceito narrativo bem básico, que tem até um livro escrito sobre isso, né? Que é Save the Cat, para você se projetar ali no protagonista, né? Você gostar do protagonista, faz ele fazer uma coisa louvável que seja bem fácil e entendível. Midoriya salvar uma criança. Quem não salvaria uma criança, né? Sabe? É só um conceito básico, mas não é o foco total ali da mensagem. Entende? É mais do que isso. Não é apenas, ele salvou uma criança e é isso. Não tem 8 crianças. As crianças não ficam aparecendo toda a temporada. Isso daí é uma falácia, é uma mentira. Depois que tu falou isso, eu nunca mais consegui desver. Aí tem o fatídico episódio do musical, que é ali. E pior que o musical vem depois do Chega a ser engraçado. Toda temporada tem uma criança. Não, não. ótimo início de temporada com Overhaul, aquela temporada, aquela parte. Ótimo início de temporada. Uau, vilões aparecem, tacam fogo nas coisas. É adulto, é maneiro.
Análise superficial. Nem chega a ser análise, né? Acho que a temporada é muito No maneira. episódio de musical é filler, não é? Ou ele é. Porra, Não é é o final da filler. temporada inteira. Cara, eu não lembro se era filler. Eu lembro que eu assisti e falei, cara, que porra que tá acontecendo com Boku no Hero? Agora eu tô começando a ver Bleach, aí eu comecei a pular um monte de temporada. Tem uma temporada que é só filler. Se eu fosse assistir Boku no Hero hoje em dia, eu ia pular um monte de porrada também. Tanto que eu Eles não acompanharam o mangá, né? Filler, aí você tá falando sobre Boku no Hero anime, né? Boku no Hero Academia anime, não a obra como um todo. pulei quando eu fui ver a quinta ou a Não a sexta, não obra lembro. certa. Eu pulei um monte de episódios, falei assim, pá, vamos pro que interessa. E falando nisso, Se você pula episódio, você deixa de entender coisas sobre a obra, né? Você vai pulando conceitos que são interessantes. Por isso que acaba achando aí que o Ida não é desenvolvido. eu acho os vilões também muito sem graça. Eu não acho Os vilões não são como Freeza, eles não quebram tudo, tacam fogo nas coisas e matam as pessoas, né? eles Cara, eu gosto. impactantes. Do início, eu gosto dos vilões. Tipo assim, ó. O Sten, eu acho que ele foi muito bom. O Shiga. Tem, eu acabo desgostando só porque pessoas que acham sangue, vilões trevosos, que falam sobre a sociedade maneiras, acaba sendo uma análise muito rasa. A análise rasa que as pessoas têm sobre o Sten me afasta do personagem, apesar de ele ser um personagem muito bom. Entende? Ele é um personagem muito bom, mas vários vilões têm conceitos muito interessantes. Desenvolvimento muito interessante. Caraca, no início, a Liga dos Vilões, eu acho bom. Depois, o Overhaul, pra mim, é um dos meus favoritos, tá? Não, então, eu falo depois disso. Ah, do depois? Então, musical. é isso que eu tô falando, gente. Esse vídeo aqui, ó, porque que Boku no Hero decepcionou a gente. Porque vocês estão vendo o que a gente tá falando aqui? A gente gostava dessa porra, tá ligado? E aí, de repente, Caraca, essa eles porra falam não palavrão era mais mesmo, o na cara que dura. tinha. Não vou nem falar que era o que prometeram pra gente. Mas era o que a gente esperava. Não era o que prometeram. Obrigado, ok. Então, tudo que eu falei aqui é só o que eu tinha entendido no vídeo até então, né? Não tinha deixado isso totalmente claro, né? Então, Né? Não só eu, não só você, mas eu acho que uma A galera. gente achava que ia ser um Shippuden, né? Ia ter um salto temporal. Uma parada que eu tava conversando contigo quando a gente foi assistir Demon Slayer é que eu falei, cara, eu gosto muito que Demon Slayer, ele é um anime que ele parece que ele não se perde do propósito dele. E eu tava conversando contigo, né, que geralmente eu percebo que os shonens, que são muito grandes, tipo Naruto, One Piece, Boku no Hero, de um jeito ali, né, eles acabam se perdendo. E aí tu até falou, cara, eu acho que é porque um objetivo é muito geral e muito grandioso e o caminho pra chegar nele fica muito aberto. E abre margem pra muita coisa, tá ligado? Muita coisa merda. É, às vezes ok. sim. Só que, tipo assim, ó, dois animes que eu senti que eles foram muito direitinho ao objetivo, no sentido de, tipo, porra, teve algumas coisas ali que surgiram no meio do caminho, mas não foi nada que desvirtuasse do principal, tá ligado? Que é Fullmetal e Demon Slayer. Dando um exemplo que eu acho que dá pra comparar, é que você pode falar, eu não assisti Naruto Shippuden inteiro, então tu me corrige, você até comenta. Porque, esse cara eu já tô achando um pouquinho perigoso falar sobre obras, né? É totalmente o que ele acha. Não acaba sendo uma análise de fato. Não acaba agregando em muita coisa, né? Por isso que eu gostaria de estar trazendo realmente análises mais um pouquinho embasadas, né? Não tem embasamento. É puro achismo, é puro gosto. E acaba caindo na boca do povo e acaba parecendo que a obra se limita a isso, né? Desagradou os fãs. Então, ele não tem muita propriedade pra estar falando sobre Boku no Hero, na minha visão. por exemplo, o Naruto, eu vejo que ele criou um universo de ninja muito maneiro. Com cultura, profissão, prova. Porra, a primeira parte do Naruto, aquela prova Chunin, era muito maneiro. Sim, o clássico, né? Só que assim, eu não sei se depois no Shippuden, por exemplo, eles ficam perdendo tempo com essas burocracia ninja, tipo assim, tem que fazer carteirinha ninja, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer estágio. Aí, Meu amigo, ele ficou revoltado mesmo com o negócio da carteirinha de Boku no Hero. Não tinha. Caraca. Tinha o negócio de Chunin, Junin, mas o Naruto mesmo nunca. É porque a obra Naruto acabou. Tá no nome da obra, sinceramente, né? My Hero Academia, minha escola de heróis. Então faria sentido, né? Fez sentido. Tá tendo eles cursando, eles tendo ali que pegar a carteirinha, porque é My Hero Academia. Não é All Might, o herói número 1, sabe? Não é Midoriya, o novo herói. É o nome da obra, entende? É My Hero Academia, uma escola de heróis. Mostrou as escolas de heróis, certo? A obra não fugiu, ela não se perdeu. Naruto conta a trajetória de Naruto. No começo ali, o autor quis tá trazendo ali, né? Preparando o terreno, falando um pouquinho sobre as vilas, um pouco de burocracia. Depois
foi totalmente sendo sobre o Naruto. Não sabemos nada sobre as outras vilas, sobre o restante dos outros clãs, não sabemos nada. O importante é o Naruto. Tá no nome da obra, Naruto, é a história dele. Chegou lá. Então, isso é maneiro, pô. Tu segue o baile, o universo tá lá, ainda continua sendo desenvolvido, mas não fica perdendo tempo com essa burocratização. Que eu acho que Ok. Boku no Hero parece ser assim, a gente não tem muito o que fazer, vamos enrolar isso aqui. Cara, ele não sabe o nome da obra em português. É Minha Escola de Heróis, é sobre uma escola de heróis. Deixa essa porra aqui, carteirinha, tem que fazer estágio, profissão. Porra, tem episódio lá dos caras fazendo Ué. estágio na loja de moda com Super Genius. Porra, e alguns professores eram chato pra caralho, Fat Gun. Eu gosto do Fat Gun, pô. Ele com Cristina? O Cristina é Tá. pica, pô. O Hawks O com. Tokoyami. Pô, era muito maneiro. O Hawks pra mim é o melhor de todos. Cara, tipo assim, Hawks pra você é o melhor de todos. Tá. ó, eu acho que se Boku no Hero Personagem tivesse sido um pouco médio. mais centrado. A sua visão mais rasa do personagem, né? Você não sabe que toda a história por trás do Hawks, quem ele se torna no final, que é extremamente importante, né? O desenvolvimento dele sendo No encerrado. quesito de, tipo só assim, porque ele é pô, vamos bonitinho e focar tem aqui na asas. parada do Deco. Beleza, gente, olha só. É normal ter os negócios de vilão acontecendo. Mas eu sinto que eu não tive aquela jornada justamente do herói, que era pra gente ver o Deco crescendo como herói, sabe? O nome da história não é Izuku Midoriya. Não é igual Naruto. O nome da obra é Naruto, que é a minha escola de heróis. No sentido, tipo assim, dele se tornar o símbolo da paz, dele entrar nos rankings, da galera começar a olhar pra ele como herói. Eu lembro que quando teve aquela parte do torneio de Boku no Hero, que foi o Deco contra o Todoroki, que teve as lutas. Aquilo é muito foda. E aí tem uma parte que o Deco tá no metrô e as pessoas começam a reconhecer ele. E eu falei, cara, é Certo. isso, tá ligado? O moleque tá começando a ser reconhecido. Lembra de Bakugan? Que Bakugan tinha o ranking do pessoal que tava em primeiro, em segundo, que a galera Aham. queria desbancar o mascarado? Eu queria isso com o Boku no Hero, tá ligado? Eu esperei uma coisa estilo assim. Totalmente seria pessoal. legal. Que eu fosse ver Você ele entrando gostaria. nos rankings, tipo assim, ele entrando, sei lá, na posição 900 e tal, tá ligado? E ele, porra, ainda tem um longo caminho. E aí ele e o Bakugo ficar disputando essa porra, tá ligado? Ele É, teve um eles falam salto muito palavrão rápido, mesmo, até tantas ok. habilidades, eu pensei o quê? Pô, ele vai desenvolvendo cada uma com o tempo, eles vão esticar. Do nada ele acorda, tem todos, desbloqueei todos. E tudo poder merda, né? Caraca, ele realmente não assistiu. Ele desbloqueia, tipo, um a cada 3 semanas, vamos colocar assim, vai. Um a cada um mês, talvez. Acho que a cada 3 semanas, 2 semanas. Não é tudo direto. Na obra faz parecer ser assim, né? Porque tem certos time skips. Passam dias, passam semanas, passam meses. O próprio time skip depois da Primeira Guerra se passa um mês, se eu não me engano. A Midoriya fica em coma um mês. E como ele tem esse mundo aí na mente dele, ele treina durante um mês. Assim como tem momentos em que, né, Naruto na verdade é o oposto, né? Ele regride isso. Quando o Naruto passa pra Naruto Shippuden, o Naruto fica 3 anos treinando e ele só sabe fazer mais clones e um Rasengan grande, sabe? Aí faz sentido. Se fosse trazer pro mundo real, faz, né? Demora pra se desenvolver. Mas aí depois ele passa uma semana no Monte Myoboku, ganha o modo sábio, consegue invocar lá vários sapos e derrota o Pen, sabe? Os animes shonen, no geral, costumam ficar escalando desse jeito. Dragon Ball, uma sala do tempo, você entra numa sala, você fica um ano, se passa só um dia. Bleach, tem aquele mundo lá, né, que o Ichigo vai junto com o pai dele, se eu não me engano, e consegue derrotar o Aizen porque treinou durante anos, sabe? É um jeitinho de você rushar a obra. Porque, fala sério, que outro anime que não Dragon Ball se passaram vários anos? Entende? O próprio Naruto. Naruto começa com Naruto com 2 anos, né? Mostrando lá a Raposa de 9 Causos. Na verdade é o nascimento dele, né? O nascimento dele. Pula, né? Não sabemos praticamente nada sobre a história dele. Começa a obra com ele com 12 ou 13 anos. Vamos colocar 13 anos. Encerra a obra ele com 18. Só que a gente não vê o passar dos anos. A gente nem comemora nenhum aniversário do Naruto. A gente acompanha o Naruto lá por tipo um ano. Acontece lá tudo do Naruto Shippuden em um ano. Sabe? A gente não sente o passar de tempo. E em Boku no Hero se passaram 3 anos ao todo da obra ali. Se for considerar a guerra final. Sem contar o time skip. Midoriya começa a obra
com 14 anos. Entra na UA, tem 15 anos. Depois da Primeira Guerra, né, ou na Primeira Guerra, ele está com 16 e encerra a obra ali, né, não mostra ele tendo aniversário nem nada, então ele vai do 14 pro 16. É uma passagem de tempo tão próxima quanto o Naruto, sabe? É mais o que as pessoas gostariam, né? Eu também. Não vi a passagem de tempo do Midori em si, mas vi os 3 anos de escola, né? Tanto que tem essa parte defasada, né? My Hero Academia só mostrou o primeiro ano da Hero Academia e o terceiro ano, não mostrou o segundo. Então, isso daí seria um erro aí, que eu senti falta como fã. Eles aí, né, fãs decepcionados, ignoram completamente a classe do segundo ano que nunca foi mostrada. Eu até gosto um pouco do Chicote Negro, não acho ruim, não. Eu gosto de coisa sombria, né? Eu também falei isso. Aí, ó. É de sombrio, acaba ficando ali no raso. No é bonitinho, é bem feito. Tá ligado? Raso. Inclusive, gente, pra mim, Deku Dark é uma decepção, tá? O que que eu esperava do Deku Dark? Sim, Eu ele não é uma esperava que o Deku decepção. fosse virar do mal, nada do tipo assim. Mas eu esperava que, tipo assim, ele tá no momento. Ele em si, o personagem, nessa parte, ele é uma decepção. Sim. Ele é feito pra ser uma decepção. É um All Might encarnado ali. O All Might é uma falha na sociedade. Se o Midori seguisse os passos dele, ele ia ser uma falha. Dele que ele quer, sei Sim, lá, é ele. uma decepção. Sabe quando alguns heróis veem que às vezes seguir as regras não dá certo? Exatamente. que Era pra- como se ele fosse virar um anti-herói, um Ronin da vida. Não, aí é o que as pessoas gostariam que acontecesse, que ele fosse um anti-herói. Em nenhum momento ele deixou entender que era um anti-herói. Ele só tava ali mascarado com as roupas mais escuras trabalhando à noite. Então, o Batman é anti-herói só porque ele veste roupas escuras e trabalha à noite? O Homem-Aranha, quando ele fica com a roupa preta, ele vira um anti-herói automaticamente. Homem-Aranha, quando tá trabalhando de noite, vira um anti-herói. Não, anti-herói pra mim é aquele cara um pouquinho mais agressivo, né? Até, tipo, não chega a ser um anti-herói como muitas pessoas colocam, né? Mas uma pessoa ali que tá disposta a matar. Uma pessoa que fala palavrão, que comete atrocidades ali em prol do bem. Midori, em momento nenhum, cometeu atrocidades. Só contra ele mesmo. Exatamente, um justiceiro. Não era um Só que anti-herói, não, um porra. justiceiro. Seria interessante ver ele perdendo o controle. Justiceiro segundo, né, a sociedade de My Hero Academia, sim, né? Ele era um vigilante. Tem até o spin-off, né, Ficando mais Vigilante. violento, ainda mais com aquele excesso de poder. Por que não, porra? Ele só Violento fica não. um cara que ele quer se afastar de todo mundo pra não deixar todo mundo ir por isso. Fala, toma no. Esse Ah, papo de pá, novo, tipo assim, palavrão. eu detesto essas paradas que o herói, tipo assim, eu preciso me afastar de todo mundo, fazer as coisas sozinho. Detesto. Eu gosto. Harry Potter tinha muito disso, me irritava demais. Que ele, em vez de aceitar a ajuda dos amigos, ficava querendo fazer isso sozinho, só fazia merda. Gente, é que nem na vida real. Quando você toma uma decisão, se você comunicar ao seu amigo, e principalmente se você não quer comunicar ao seu amigo assim, é porque você vai fazer merda. Pois é. Uma Não, opinião polêmica, assim, que talvez eu tenha, não sei. não. Mas calma. Você falou fazer, né? Cometer uma burrice. É isso, cometer uma burrice? Sim, o Midori cometeu uma burrice. O jeito como ele tava agindo não tava certo. E não, tipo, porque quando você comenta algo com seus amigos, você vai sair na rua salvando os outros, agredindo bandidos? Quê? Não. Se a galera me ataca, tá, gente? Eu vou falar aqui, deixa eu me explicar, que é o quê? Eu Ok. acho que o All Might ficar vivo foi um erro. Eu não Ah, ela queria que o All Might fosse retratado como um símbolo. Ele devia ter morrido, teria tido mais peso, não teve peso suficiente. Mas agregou completamente na estrutura narrativa, né? No final, quem viu aí o episódio número 4, que foi lançado da 8ª temporada, sim, o All Might ficar vivo tem um peso gigantesco. É importante o All Might estar vivo. odeio o All Might, tá? Importante Eu pra adoro o obra. personagem dele. Eu acho que perde o peso. Perde o peso. Exatamente. Por que eu tô falando isso? Porque o personagem dele é super legal, que logo no início tem aquela quebra de expectativa, que tu olha aquele cara gigante, aí do nada ele fica um carrapicho, que ele fica um magrelinho. Não sei se tu lembra que tem um momento que o Deco e o All Might estão conversando, e o All Might dá a entender que ele não vai ficar ali por muito tempo, no sentido que ele vai morrer, né? Sim. É construído bem. Exatamente. E, cara, quando Totalmente. aconteceu Tem um aquele peso momento, eu fiquei assim, caraca, muito cara, legal que isso. isso, mano? Um peso Porque eu muito me legal. importava com Impactante. o personagem, tá ligado? Se ele morresse ali naquele momento, ele apontando o dedo e falando assim, agora é com você, e ele morresse, absoluto cinema. A morte. Cara, ia ser bem ruim pra obra, ia ser muito macabro. Não é a mensagem que a obra quer passar. Claro que teria sido
poderia ter sido trabalhado de maneira interessante, né? O herói ter se desgastado tanto, né? Ter se doado tanto que ele morreu. Mas esse não é o objetivo da obra, né? Esse não é a mensagem que quer passar. Até porque no final da guerra de Naruto, lá todo mundo acabou vivo. Só o Neji morreu. Entende? Matar um personagem não é sinônimo de obra boa. Não, senão todo mundo adoraria Shingeki no Kyojin, né? Sabe? Não. Faz diferença pro personagem e até estimula ele a melhorar. O Rengoku, falando de Demon Slayer, a morte do Rengoku foi essencial. Porra, Foi essencial porque é uma era mais medieval. Os personagens, né, naquela época geralmente realmente se sacrificavam, né? Eram batalhas assim que tinham um peso de fato. Ali é um herói, era um símbolo de toda a sociedade. Se a sociedade visse o símbolo cair duro no chão, sabe, a sociedade ia colapsar. O fato do All Might já ter perdido os poderes, não poder atuar, já foi impactante o suficiente para toda a sociedade, na minha visão. Em conceito narrativo, se não foi peso suficiente para você, pro seu coração, tu tem uma é temporada você inteira pra mostrar o quão tendo aí a foda é sua aquele opinião. Hashira, bondoso, coração puro, com várias mensagens maravilhosas. Quando ele morre é impactante. E aquilo reverbera até o final Do do anime. mangá, do anime. É, porque os personagens vão sempre relembrando. Na Do verdade, anime. é um do motivador pro Ok. Tanjiro ir atrás de quem acabou com ele, né? E o Rengoku, ele não era só tão importante pro Tanjiro, mas ao longo do tempo, você vê que os outros Hashiras eles também respeitavam muito o Rengoku. Bota isso pro All Might. O All Might, gente, ele era o símbolo da paz. Tipo, beleza, eu sei que muita gente olha pra quando... Porque ali, meio que morre o All Might de um jeito, porque ele nunca mais vai ser o All Might que ele já foi um Totalmente. dia. Então, você pode ter uma leitura de que ele morreu ali. A figura dele tá ali ainda. Se ele tivesse morrido e tivesse aquele peso, o fardo que o Deku iria carregar, tipo, as memórias dele, a simbologia dele, o símbolo que o All Might... Não, o Midoriya não é um personagem tão engrandecido assim, ele não é. Isso daí é uma visão de um personagem que seria mais próximo do All Might, né? Pessoa que pega lá a tocha, vai, luta, enfrenta. Não, o Midoriya não. Ele vai tentar ajudar todo mundo, mas ele não vai tentar fazer tudo sozinho, como o All Might fez. E eles, né, essa visão que você está trazendo, pra mim é mais próxima de uma característica do All Might do que do próprio Midoriya. Midoriya não é assim. O Midoriya não ia tipo, não, eu vou sim, eu vou. Isso aconteceu em Deku Dark. E foi lá que deu errado, né? Aquele jeito não era o certo. era, tá tudo nas costas do Deku, tá ligado? Imagina o Deku Deku Dark. tendo algo que lembrasse mais ainda o All Might na questão do uniforme dele também, como símbolo, falando, pô, ele nunca vai estar longe de mim, sabe? Ah, mas aí seria só um fanservice fácil. Ele foi quem me passou esse bagulho e ele vai estar comigo sempre e eu vou carregar esse símbolo que ele criou. O peso da luta dele com o Shigaraki teria sido muito maior. E perde o peso que, por exemplo, É porque o autor queria mesmo traçar um final pro Shigaraki, né? Encerrar o desenvolvimento ali do personagem. Ele queria trazer a conclusão da história e não só pegar um monte de fanservice e fazer ser bonitinho. como você tá vendo tudo aos olhos do Deku, né? Porque ele é o protagonista, em tese ele perde o peso porque o herói dele ainda tá ali ainda. Tá vivo. A figura da pessoa que virou um pai pra ele tá ali. Então ele não teve uma perda. Ah, Algo só é valoroso quando tem peso? Então vocês estão reduzindo obras a isso? Tipo, não é interessante todo o resto se não tem peso? o mundo perdeu o herói, não sei o quê. Tá, tudo bem e tal, mas ainda assim acho fraco, sabe? A figura dele ali né, joga pra baixo. E eu sinto também Não deu dopamina o suficiente. Não foi o que suficiente. o All Might, depois que ele perdeu os poderes, ele ficou muito jogado ali no anime. Tá Sim. ligado? Eu senti que perdeu muito o propósito dele estar ali. Parecia Isso faz totalmente sentido com o personagem. É só assistir essa última temporada, a temporada 8. Na verdade, é todo ali o arco das últimas temporadas. O All Might tem um diálogo interessante com a Aizawa, professora Aizawa. Ele fala que sim, ele não sabe mais o propósito dele, porque ele, como uma pessoa falha, doou toda a vida dele para ser um herói. Se ele tivesse morrido, ele não ia ter esse fardo, mas o fato dele estar vivo trouxe para ele o fardo dele não saber quem ele é, se ele não tem poderes, se ele não consegue ajudar os outros fisicamente, né, ativamente. E aí com a Aizawa passa a mensagem: não, você pode auxiliar aqui.
ensinando os seus alunos. Você também é um professor, você é mais do que só o herói número 1. Você já fez o suficiente. E ele aprende isso depois que ele vê o Midoriya fracassar miseravelmente. Que ele percebe, caraca, era assim que eu agia? Eu abandonei todos os meus amigos, eu abandonei tudo e todos pra achar que eu tô salvando o mundo e eu tô ali andando em círculos? All Might lá depois que o Midoriya é resgatado, ajoelha ali na estátua vista lá dele. Ele fala, né, que ele não foi o suficiente, ele foi um fracasso. Aí o Stan chega lá e ressuscita a alma do herói. Sim, o All Might ficou apagado, ele se deixou apagar. Fez total sentido pro desenvolvimento do personagem. Sim, ele se apagou. Sei que ele tava fazendo um extra pra ser Inclusive o trocadilho com o poder do One for All em si, né? Aquela chama ali que se apaga, ele se deixou apagar. sincera, sabe? Por isso que eu falei, eu não odeio o personagem, mas eu acho que teria sido muito melhor se o fim dele tivesse sido naquele momento. Tipo, ele Não, foi muito interessante ver ele entendendo que as atitudes dele foram falhas. Senão ele ia ter morrido com um sorriso no rosto, falando, ah, isso mesmo, eu venci, eu consegui salvar tudo e todos, agora tá na mão aí do Midoriya. Não. Ele tá vivo, ele viu o que as atitudes dele poderiam ter trazido, né? Se ele não tivesse instruído o Midoriya de fato. Ele não instruiu o Midoriya. Ele não instruiu o Midoriya. O Midoriya já tinha uma base ali, né? O All Might era uma base ruim pro Midoriya, na verdade, né? E o Midoriya acabou se descobrindo como herói, né? O jeito como ele realmente age, né? A atitude que ele tem. conseguiu acabar com o All for One, e aí ele vira e fala, a próxima é com você. E aí, porra, ele cai e, tipo, essa foi a despedida, tá ligado? Porra, imagina como é que ia ficar a cabeça do Deco, coitado. Pois é. Cara, eu acho que teria sido muito melhor, sabe? E que nem você falou, tipo, ai, a gente ficou. Porque, gente, olha, não tem como. Ai, vocês estão falando, mas vocês estão criando expectativa de coisa da cabeça de vocês, porque o autor Sim. nunca falou nada, Sim. e que não sei o que, não sei o que lá. Sim. Mas era de se esperar que ele. É, não vou mentir, era se esperar. Esse era o mais óbvio. Esse era o mais óbvio. Se você esperou isso, aí foi a tua cabeça que criou esse raciocínio. A obra toda não dá a entender isso. Teria uma crescente ali, igual o negócio que eu falei, pô, dos rankings. Todo momento da série tá falando que tem o herói número 1, o herói número 2, que não sei o que, não sei o que lá. Tu acha o quê? Vai mostrar o ranking em algum momento e ele. Até porque em todos os rankings de alunos que teve, Midoriya nunca esteve em primeiro. Não vou mentir, ele esteve em primeiro sim, mas foi na corrida. Aquela lá que foi, eu acho que o momento que todo mundo consolidou. Não, o Midoriya vai ser o número 1 sim, ó, aqui ó, ele venceu a corrida da UA. Ele vai sim ser o número 1. Não. Depois ele só vai decaindo. É o que? A obra te mostrando. Ranking não é tudo. O Midoriya pode ser classificado como uma individualidade ruim. Ele pode não ter tido um estágio com o melhor dos heróis. Mas ele é que conseguiu derrotar o Overhaul. Ele conseguiu ali parar o Stan. Ranking não é tudo. Vão entrar nesse ranking, né? Todo É mundo o mérito que vocês gostariam que ele tivesse. Mas o Midoriya, no final da obra, sente que teve o mérito, né? Pra ele, ele já atingiu tudo que ele queria. O mérito de poder ter atuado como um herói ali há algum tempo já foi o suficiente pra ele. Ele já consegue descansar em paz todos os dias. sala, tipo, alguns da sala, pelo menos, porque tem uma galera da sala que tu não sabe nem como é que entrou na sala. Pois é. Mas, tipo, tu fica Isso daí é uma parte engraçada, assim, na verdade. cara, cadê esse crescimento, sabe? Cadê Mas não importante pra obra. esse geral. desenvolvimento, essa história, essa interessante aventura só. que eu vim aqui acompanhar? Olha, de novo, comparando com Naruto, por exemplo. E eu nem sou tão fã de Mas Naruto. Naruto também eu se não perde, exemplo. hein? Naruto também se perde. Naruto se perde bastante, mas Não, sim, mas por exemplo, o Naruto, por exemplo. não vou citar sobre Naruto A ainda, morte do Jiraiya calma. impactou o Naruto, imagino eu, não? Impactou. Sirius Black, Harry Potter, impactastes. É porque, por exemplo, tu comentou sobre A morte do Night Eye não significou nada pra Midoriya. O Night Eye nunca mais apareceu, né? Ele não apareceu recentemente. No episódio 3 da 8ª temporada, ele não apareceu, né? Só as mortes dos instrutores importam. Boku no... querer uma versão de Boku no Hero Tá Shippuden. faltando morte, tinha Da que ter gente mais ver eles um morte. pouco mais velhos já. Porque eu Mata todo mundo aí que a obra fica boa. achei que fosse ter um time skip em algum momento do anime pra gente ver realmente uma evolução dele como herói e ver ele mais Teve um time skip, mas foi de pouco tempo. velho, sabe? Tipo assim, não tão mais velho, tipo adulto premium, tá ligado? Tipo, mais um moleque assim de 18, 19 anos, sabe? Mas Sabe uma ainda parada- assim, eu diria que teve um time skip interessante. Porque o Midoriya saiu de um garoto com porte físico médio pra batalha final, ele tá
bem um pouquinho mais forte, sabe? Pra mim, aquele Midori ali me desagrada um pouquinho, porque ele é. Pra mim, não gostei do nível de força dele. Eu não gostei de como ele é retratado. Tá muito forte, muito cheio de ombreira, cheio de armadura demais, sabe? Prefiro o Midoriya mais raiz, mais antigo. O Midoriya com o uniforme com a luva branca, pra mim já é o meu Midoriya definitivo. É mais bonito pro meu gosto pessoal. O que me incomoda pra caraca nos animes, que eu já te falei, é a passagem de tempo, né? A gente vê Sim, tantos isso também episódios, é mas se bem tu for ver interessante. assim, sei lá, passou Bem uma semana. Sim. estranho. Eu não sei em quanto tempo o Boku no Hero se passa. Eu também não, mas me passa uma impressão 3 aninhos. que, tipo assim, tudo aconteceu em um ano. E isso é péssimo, que eu acho que, porra, acho que enfraquece ainda mais a história. Tipo a Grande Guerra Ninja de Naruto ser, o quê? 200 capítulos de guerra e ter se passado 2 dias? Ano não, Tipo vamos isso. botar 2 porque Ou o que a galera gosta de falar, na Namekusei teve a batalha mais ridícula. Os 5 minutos do Freeza duraram 20 episódios? Não, 5 minutos. Freeza não tinha noção de que era real 5 minutos e nem durou 20 episódios. Deve ter durado no máximo 5 episódios. tem um momento lá que muda o negócio quando eles vão pro Cheio de estágio. falácias, né? Na minha Muitas cabeça é porque falácias. passou um ano ali eles estudando e aí tem o estágio. Pelo menos um ano se passou, né? E o que é que a gente tira de lição disso tudo, gente? Criar expectativa é uma merda. Aqui a gente Sim. julgou as individualidades de Ok. cada um da classe 1A. A conclusão foi muito boa. A conclusão foi perfeita. Tem várias O final foi perfeito. individualidades merda, tá? Aqui você se inscreve no canal. Meu nome é Júlia. Eu sou O Elias. Deixa o finalzinho Demon muito bem Slayer. feito, tá? Caraca, amigo, calma. Não vou tirar o teu tempo, não. E valeu. Meu amigo desesperado. E veja o Gostei. Demon Slayer. Tá pregando a palavra do anime aí. Gostei. Eu nunca Não pensei- vou me alongar mais.